Bom, pessoal, vamos retomar aqui o nosso tutorial do sistema diagnóstico e gestão da implantação. Continuando com algumas ideias do sistema, alguns conceitos do sistema são importantes para a gente entender a forma que ele irá operar ou como ele será melhor utilizado, né? Nós passamos aqui, só para retomar mais uma vez, os principais campos, ou definimos os principais campos do plano de ação que está inserido no sistema. Destacamos as atividades, o que é atividade predecessora, o que fazer e que o que fazer ele é composto por diversas outras atividades, às vezes outras atividades, uma só, depende da atividade. O responsável, que é a pessoa da equipe de projeto responsável pela execução daquela atividade. Depois nós falamos da diferença entre as datas planejadas e a data de execução, sendo que o planejado ele não altera, né? Primeiro ele não altera, você planejou, e a execução você começa a comparar aquilo que você executou em relação ao planejado, né? A data de execução em relação ao planejado, e ainda o sistema nós já adiantamos isso, ele vai te mostrar uma tendência de termo do seu projeto, ou seja, dependendo das alterações, mudanças de prazos necessárias ao seu projeto, você vai ter um horizonte de como o seu projeto irá comportar do ponto de vista de prazos e atividades até o final, né? E que essas datas que estão aqui acima dessa primeira coluna, logo abaixo, essa linha superior, a terceira linha, na verdade, né? Ela demonstra qual que é a data inicial de planejamento do plano de ação e data final de planejamento do planejamento do plano de ação. Do outro lado, nós temos a data de execução efetivamente, ou é aquela data que foi executada a atividade, quando nós, como vimos lá na frente, nas colunas, você conclui aquela atividade, ou uma expectativa ou tendência de conclusão daquela atividade. Tá? Isso tudo é importante para a gente poder gerir. E o farol, que é um indicador visual de como qual é o atraso, que atividades são atrasadas, quais atividades críticas para o nosso trabalho. E por último, um local onde vai poder registrar ou fazer o upload do documento que comprova ou registra a execução daquela atividade. Concluir, você simplesmente conclui a sua atividade e você passa a não poder mais alterá-la, né? Você concluiu, não tem mais o que fazer. Simplesmente ter cuidado da data de conclusão estar de acordo com a realidade e o documento que foi o documento de evidência ter sido enviado pelo sistema. Tá ok? Bem, vamos continuar. Uma questão importante é definir os papéis dos membros da equipe de projeto, né? Esses papéis eles foram desenvolvidos, na verdade, junto com o consultor, o líder de projeto e a equipe de projeto. Esses papéis foram definidos durante a fase de planejamento, em parceria com o consultor e a equipe de projeto da prefeitura, a equipe que vai conduzir esse trabalho na prefeitura. E aqui é importante entender os papéis, o que é e como é que isso vai impactar lá no nosso sistema. Tá? Então, vamos começar pelo papel que tem mais influência dentro do sistema, aquele que tem maior número de funcionalidades e que pode alterar o maior número de informações do sistema durante a fase de execução, que é o líder de projeto. Esse tutorial ele tem um foco, o principal público dele é o líder de projeto, sendo que o líder de programa, patrocinador, decisor, muito pouco, e os colaboradores também nós recomendamos que assistam o vídeo, né? Assistam esse tutorial. O líder de programa também é altamente recomendado, tá? Recomendável. Então, mas o líder de projeto é condição para que ele opere o sistema, ele tenha visto todo esse nosso tutorial. Bem, então o líder de projeto é aquele responsável por conduzir aquele projeto em específico, aquele plano de ação em específico, que seja de PPA municipal, que seja de plano de carreira, seja de gestão de projetos. O líder de projeto, você sempre terá apenas um líder de projeto por equipe de projeto,
tá? Ele é um responsável por coordenar os trabalhos dos outros colaboradores, das outras pessoas que executam o projeto, e de reportar isso ao líder de programa, ao patrocinador e até ao prefeito do município, né? Então, o líder de projeto ele tem papel importantíssimo e é ele que irá atualizar as principais informações do nosso sistema. Tá legal? Bem, o líder de programa é aquele membro dentro aquela pessoa dentro da prefeitura que está conduzindo o programa como um todo. Ele não conduz o programa de municipalização de municipalização da gestão, ou seja, o Programa Mineiro de Gestão para Resultados Municipais. Ele não se preocupa somente com um dos 3 planos de ação e execução, ele se preocupa com o sucesso do programa como um todo dentro da prefeitura, o sucesso dos 3 planos de ação, assim como da ideia do programa dentro da prefeitura, para que isso se torne uma rotina dentro da prefeitura, que o foco no resultado seja algo não restrito a 1, 2, 3 secretarias, mas que isso se expanda de forma sistemática. O patrocinador é o patrocinador é aquele que normalmente é uma posição estratégica dentro da prefeitura e que os reflexos do projeto em condução, os reflexos do plano de ação e execução afetam diretamente a sua área. Tá? Então, normalmente é um secretário de uma pasta muito afetada pelos resultados desse projeto. Okay? O decisor é aquela pessoa, aquele que tem o papel de decidir pontos críticos do projeto. Né? Onde alocar recursos, como alocar, às vezes alguma decisão importante, decisão estratégica, uma decisão que não cabe ao líder de projeto. Né? Uma decisão que necessita de uma decisão de maior escala, ou de maior nível hierárquico superior. Né? Então, normalmente esse papel pode ser o prefeito, pode ser um secretário de uma pasta, enfim, ou até um assessor que esteja ali, que tenha o poder de decisão e que impactado pelos resultados do projeto. Os colaboradores são aquelas pessoas que vão estar executando as atividades, são importantes, elas precisam saber que elas são responsáveis pela atividade, precisam entender aquela atividade que elas estão responsáveis, saber os prazos também dessas atividades. Então, o colaborador ele vai poder acessar o sistema e verificar, somente como leitura, o que realmente está sendo demandado dele. Tá? E aí, por falar em leitura, a gente vai começar com um outro ponto. Né? Eu falei um pouquinho, mas eu acho bom já chamar a atenção aqui. O líder de projeto é aquele que mais pode alterar informações do sistema. Né? Ele, além de visualizar, ele faz alterações, ele faz replanejamentos, analisa as tendências de término, verifica os indicadores, acompanha o projeto. O líder de programa, ele acompanha o projeto, mas ele não faz alterações, ele não atualiza o sistema, ele não atualiza ele não conclui uma atividade, ele não faz o upload de evidências, ele não altera a duração da atividade. Ele acompanha todo esse projeto. O que o líder de programa pode fazer é, se porventura houver necessidade, o líder de projeto, por exemplo, não faz parte mais do quadro da prefeitura, né? Precisa ter um líder de projeto. Então, o líder de programa ele pode alterar no sistema o líder de projeto. Pode indicar um outro líder de projeto que estará substituindo aquele líder de projeto que se desligou da prefeitura. Né? O interessante aqui, e um outro membro de equipe, não um membro, mas um outro patrocinador importante é o prefeito. O prefeito pode ou não ser o patrocinador de um determinado projeto, mas ele pode e deve, o perfil dele pode e deve acessar todos os projetos. Ele visualiza todos os projetos, visualiza quais projetos são atrasados, qual o percentual de atraso, os dias de atraso, taxa de execução, são os indicadores que nós vamos tratar mais à frente. E ele pode fazer o quê? Ele pode alterar o líder de programa. Mais uma vez, o líder de programa pode sair do projeto, pode sair da prefeitura, pode assumir outras obrigações da prefeitura e ele tem que ser substituído. Então, o perfil do prefeito
irá substituir o líder de programa. Isso a gente vai ver mais à frente como é feito. Existe uma tela específica de equipe de projeto e ali esses atores eles podem fazer as alterações, sendo que o líder de projeto ele vai um pouco além, ele faz as atualizações do plano de ação, de tal forma a ter uma visualização do qual que é a tendência de término daquele projeto. Ok? Então, sabendo de todos os papéis da equipe que já foram cadastrados no sistema, foram cadastradas no momento do planejamento, ok? Nós vamos passar para a próxima fase. E aqui, eu já adiantei essa questão em alguns momentos, mas agora para ficar mais claro. Qual que é o público-alvo desse nosso tutorial, desse tutorial que a gente está apresentando aqui? O líder de projeto é o principal, porque é ele que fará a atualização e o acompanhamento do plano de projeto no sistema, né? O líder de programa também é muito importante, porque ele vai fazer o acompanhamento, ele não fazer a atualização, mas ele fará o acompanhamento de todos os projetos da prefeitura. O prefeito, o colaborador e o patrocinador também, não está citado aqui, mas ele pode também. O prefeito para visualizar como é que está o andamento de todos os projetos. O prefeito ele tem a mesma visão do líder de programa, né? Só que o líder de programa está mais próximo do programa, o prefeito tem outras atribuições dentro da prefeitura. E o colaborador também é muito recomendado que ele assista o vídeo para entender essas rotinas e entender como é que funciona o sistema. Tá? Principalmente os primeiros 2 vídeos, é muito interessante que ele participe, que ele assista. Mas é importante assistir todos também. Ok? Então nós temos o líder de projeto, líder de programa, prefeito e colaborador como público-alvo desse nosso tutorial. Excelente? Bem, pessoal, o sistema ele é um instrumento. E como instrumento, ele tem um papel dentro da execução das diversas atividades na prefeitura. E nós estamos sugerindo uma dinâmica de trabalho, de gestão desses planos de ação. Essa dinâmica, muito provavelmente, já foi passada e explicada pelos consultores que visitaram as prefeituras na etapa de planejamento. Não na etapa de diagnóstico, na etapa de planejamento. A gente está sempre falando na etapa de planejamento e execução, sendo que a execução é fortemente dependente do envolvimento e do trabalho dos membros da prefeitura. Tá? Então, essa dinâmica de gestão de planos de ação é com o objetivo de como inserir o acompanhamento, o monitoramento, que é aquele processo final, aquele processo contínuo e que acompanha, que é paralelo a todo o projeto, de monitoramento e controle do projeto. Então, isso é uma sistemática de acompanhamento do plano de projeto da prefeitura. E qual que é a nossa sugestão? Bem, uma reunião de acompanhamento da execução do plano de ação. Qual que é o objetivo? Atualização do plano de ação, que a gente vai ver como será feito. Análise de gargalos em execução, ou seja, o que aconteceu que atrasou uma atividade, por que não ocorreu, o que precisa ser tomado de ação corretiva para essas atividades em atraso. Quem participa dessa reunião? O líder de projeto e a equipe de projeto. Então, o líder, utilizando, a gente vai falar um pouco sobre isso, a ferramenta, ele vai passar atividade por atividade, ver o status daquela atividade até aquele momento, né? A gente pode dar um corte no mês, por exemplo, atividades que irão vencer nesse mês. A gente pode olhar mês de setembro. Então, até 31 de setembro, o líder de projeto ele vai verificar como é que está a execução de cada uma das atividades. Né? 30 de setembro, tá? Setembro não tem 31, tem 30. 30 ele verifica todas as atividades desse mês e como é que está a execução, se vai entregar a atividade ou não, se está tendo algum problema, o que pode ser trabalhado. Veja que o acompanhamento ele é próximo, né? Semanal. A frequência que nós estamos sugerindo é um acompanhamento semanal. O líder de projeto se reúne com a equipe de projeto para atualizar o sistema, esse sistema que nós vamos apresentar aqui, avaliar as saídas e avaliar pontos de decisão do projeto. Né? Bem, uma outra reunião também importante é uma reunião de situação do projeto, essa segunda reunião aqui. Ok? E o que é essa reunião? É uma reunião mais executiva. Essa reunião ela é bem operacional, ou seja, tem que saber por que está atrasado, o que está atrasado, quais os impactos, o que tem que fazer, como fazer,
diferente dessa segunda reunião, que é uma reunião com o líder estratégico ou líder de programa. Tá? Então, esse líder de programa dentro da prefeitura, ele precisa entender que, na verdade, aqui está líder estratégico, mas está errado, é líder de programa. Esse líder de programa, ele precisa saber o andamento de todos os projetos, mas não o nível de execução. Ele precisa dos seus gargalos, os principais pontos em que ele pode atuar ou que ele pode interferir para que os gargalos sejam solucionados, né? Que acabe o problema. Precisa alocar mais recursos, precisa uma atenção especial de uma secretaria, que informações que ações são importantes do nível estratégico para que a ação ocorra e que ela não atrase ou que ela atrase pouco. Tá? Essa reunião que nós estamos sugerindo é uma reunião do líder de programa mais os líderes de projeto. Observem que uma prefeitura pode ter até 3 líderes de projeto dentro do nosso programa. Podem ter outros líderes de projeto que vão surgir, mas dentro do programa nós estamos falando que podemos ter 3 líderes de projeto, porque nós temos 3 planos de ação em execução dentro da prefeitura. Né? Esse foi o escopo que nós definimos para esse trabalho inicial. Então pode ter 3 líderes, ou também pode ser um líder de projeto que atua em todos os outros projetos. Tá? Não tem essa diferença. Mas o líder de programa, esse não tem jeito. Esse ele é normalmente, via de regra, para toda a prefeitura, porque é ele que vai conduzir as ações transformadoras dentro da prefeitura e até de multiplicador das ideias do programa, multiplicador da gestão gerencial dentro da prefeitura. Bem, gente, essa reunião vai ser conduzida e vai ser subsidiada por aquilo que foi preenchido na reunião semanal. Então, ao chegar na reunião quinzenal com o líder do programa, as informações estão todas ali. Os atrasos, os indicadores, é simplesmente discutir os gargalos para poder tomar a decisão. Tá? E essa é uma reunião quinzenal. Veja que a diferença é um pouco aqui é acompanhamento da execução, enquanto que aqui é a reunião de situação do projeto. Mesmo objeto da última reunião, situação do objeto. E o que é essa última reunião? Essa última reunião já envolve o prefeito, secretários, líder de programa e líderes de projeto. É o momento em que vai reportar uma reunião extremamente executiva, em que o prefeito vai querer saber o que andou, o que não andou, os secretários o que andou, o que não andou, e o que depende de tomada da alta gestão do município. É uma reunião mensal, ou seja, mensalmente o prefeito e os secretários terão informação de como está o andamento, basicamente o status do andamento daquela ação. O que ele precisa saber? A taxa de execução daquele projeto, quantos dias de atraso, a tendência de dias de atraso daquele projeto, e quais atividades ele precisa intervir para que o projeto caminhe de forma positiva, caminhe de forma a entregar seus resultados. Né? Então é uma reunião extremamente executiva em que a alta gestão da administração municipal irá ter conhecimento da execução dos projetos e irá tomar decisões que cabem à alta gestão. Tá? É uma reunião mensal. Bem, gente, vocês vão observar que isso aqui é o quê? É uma proposta, uma sugestão, pode variar de prefeitura para prefeitura, mas é uma sugestão que entendemos ser viável e muito produtiva, principalmente no momento de vencer uma inércia que existe dentro de qualquer ambiente que está passando por alterações. Né? Então é importante que o acompanhamento e o controle seja mais próximo para que os projetos saiam de forma eficiente e de forma positiva. Né? Bem, passando por isso, pessoal, o que a gente pode observar aqui são os indicadores. E aí, para falar dos indicadores, eu vou fazer um corte agora no nosso tutorial e vou retornar depois, porque a gente vai gastar um pouquinho de tempo e já está quase acabando
prazo previsto aqui, ok? Daqui a pouco a gente fala, volta a falar. Um abraço.